São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível de Deus, hoje me coloco diante de ti com o coração aberto e a alma sedenta de libertação. Venho até ti não apenas como um fiel que busca proteção, mas como alguém que reconhece em ti o poder divino que corta as correntes invisíveis que aprisionam minha família. Sei que existem forças das trevas que trabalham em silêncio, tecendo teias de maldição, inveja e feitiçaria ao redor daqueles que amo. Por isso, erguendo minha voz em oração, clamo pela tua espada flamejante que destrói todo o mal e restaura a paz que nos foi roubada. Que esta oração seja o início de uma nova era para minha casa, onde a luz de Deus brilha mais forte que qualquer sombra. Quantas noites passei acordada, sentindo o peso de algo que não consigo explicar, percebendo que minha família está sob ataque espiritual. Vejo meus filhos perdidos, meus netos distantes, meu lar desunido por brigas que surgem do nada, como se uma força invisível alimentasse a discórdia. Vejo portas que se fecham, oportunidades que desaparecem, doenças que chegam sem explicação e relacionamentos que se destroem sem motivo aparente. São Miguel, tu que conheces as estratégias do inimigo, tu que lutaste no céu contra Lúcifer e seus anjos rebeldes, vem agora lutar por minha família. Não permitas que as trevas continuem roubando nossa alegria, nossa saúde, nossa união e nossa prosperidade. Sei que há pessoas que nos desejam o mal, olhares carregados de inveja, palavras ditas em segredo que carregam maldições, rituais feitos nas sombras para nos destruir. Mas também sei que o poder de Deus é infinitamente maior que qualquer magia negra, qualquer amarração, qualquer trabalho de feitiçaria. São Miguel, tu que és o defensor dos filhos de Deus, estende sobre minha família o teu manto de proteção. Que tua presença seja como um fogo purificador que queima todo laço espiritual maligno, toda maldição de geração, todo pacto feito conscientemente ou inconscientemente com as trevas. Liberta-nos, São Miguel. Liberta cada membro da minha família de toda a opressão demoníaca. Peço especialmente por meus filhos, São Miguel Arcanjo. Eles estão perdidos em caminhos tortuosos, envolvidos com pessoas que não lhes fazem bem, tomando decisões que os afastam de Deus e da família. Vejo neles um comportamento que não reconheço, como se suas mentes estivessem sendo manipuladas por forças espirituais malignas. Quebra, São Miguel, toda a amarração mental que aprisiona seus pensamentos. Liberta-os de vícios, de companhias perigosas, de relacionamentos destrutivos que foram plantados pelo inimigo para destruir seu futuro. Que tua espada corte as correntes invisíveis que os mantêm cativos e que tua luz ilumine o caminho de volta para casa, para Deus, para a vida abundante que o Criador preparou para eles. Clamo também pela proteção dos meus netos, inocentes que estão crescendo em um mundo perigoso, cercados por influências malignas que vêm através das telas, das amizades, da própria sociedade que perdeu seus valores. São Miguel, coloca teus anjos da guarda ao redor de cada um deles. Que nenhum espírito de rebeldia, de vícios, de perversão ou de morte consiga tocá-los. Quebra toda maldição de geração que tente alcançá-los, toda herança espiritual negativa que venha de ancestrais envolvidos com ocultismo, macumba, espiritismo ou qualquer outra prática contrária à vontade de Deus. Que meus netos cresçam sob a proteção divina, livres de toda influência demoníaca. Meu lar tem sido um campo de batalha espiritual, São Miguel. As brigas surgem do nada. A paz foi substituída por discussões intermináveis. O amor esfriou e deu lugar à indiferença e ao rancor. Sei que isso não é natural, que há uma força maligna trabalhando para destruir a união da minha família. Por isso te peço, guerreiro celeste, vem com teu exército de anjos e expulsa de minha casa todo demônio de discórdia, de separação, de ódio
e de divisão. Que tua presença traga de volta a harmonia, o respeito, o diálogo e o amor que um dia existiram entre nós. Restaura o que o inimigo destruiu, reconstrói o que foi quebrado, cura o que foi ferido. São Miguel Arcanjo, há uma guerra invisível sendo travada contra minha família, e eu reconheço que não tenho forças para vencer sozinha. Preciso do teu poder, da tua autoridade concedida por Deus para derrotar as trevas. Vem com tua espada flamejante e corta toda a raiz de maldição plantada em minha linhagem familiar. Há gerações que carregamos um peso espiritual que não compreendemos completamente, um padrão de sofrimento que se repete, uma dificuldade financeira crônica, doenças que passam de pai para filho, separações e tragédias que parecem perseguir nossa família. Hoje, decreto que isso termina aqui, nesta geração, através desta oração poderosa. Quebre, São Miguel, toda palavra negativa que foi pronunciada sobre minha família. Há pessoas que nos amaldiçoaram com suas bocas, que desejaram nossa destruição, que celebraram nossos fracassos. Essas palavras têm poder espiritual, mas o nome de Jesus e a autoridade que Deus te concedeu são infinitamente maiores. Anula, cancela, destrói toda sentença de morte, de pobreza, de doença e de desgraça que foi decretada contra nós. Que essas maldições sejam devolvidas ao abismo de onde vieram e que em seu lugar sejam estabelecidas bênçãos, prosperidade, saúde e vida abundante sobre cada membro da minha família. Peço também, glorioso Príncipe Celestial, que desfaças todo o trabalho de magia negra, macumba, voodoo, amarração ou qualquer outro tipo de feitiçaria que tenha sido feito contra a minha família. Sei que há pessoas que nos invejam, que pagaram feiticeiros e macumbeiros para nos destruir, que foram a encruzilhadas e cemitérios para fazer trabalhos de morte contra nós. Mas o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer oferenda aos demônios. Tua espada, São Miguel, é mais afiada que qualquer punhal ritual. Tua autoridade é superior a qualquer entidade das trevas. Portanto, ordeno em nome de Jesus Cristo que todo o trabalho espiritual feito contra minha família seja desfeito, desmanchado, anulado e jogado de volta contra quem o fez. Há objetos amaldiçoados em minha casa, São Miguel, coisas que foram colocadas propositalmente ou que entraram sem que percebêssemos, carregando energias negativas e espíritos malignos. Podem ser presentes dados com má intenção, roupas, fotos, amuletos, imagens ou até mesmo alimentos enfeitiçados. Com tua sabedoria celestial, revela-me onde estão essas coisas para que eu possa removê-las. E se não for possível identificá-las fisicamente, que teu fogo purificador queime toda a maldição contida nesses objetos, neutralizando seu poder maligno e transformando minha casa em um santuário de paz e proteção divina. A saúde de minha família tem sido atacada, São Miguel Arcanjo. Doenças estranhas que os médicos não conseguem diagnosticar, dores que não passam, fraqueza constante, depressão profunda, pensamentos suicidas que surgem do nada. Reconheço que muitas dessas enfermidades não são apenas físicas, mas têm origem espiritual. São consequências de maldições, de feitiçarias, de espíritos de enfermidade enviados para nos destruir. Por isso te peço, guerreiro divino, que expulses todo demônio de doença que esteja oprimindo meus familiares. Que tua presença traga cura física, mental e espiritual. Que o poder de Deus que opera através de ti restaure a saúde plena de cada um. Nossa vida financeira também tem sido alvo de ataques espirituais. O dinheiro não rende, as contas se multiplicam, oportunidades de trabalho desaparecem misteriosamente, negócios que prometiam prosperar fracassam sem explicação.
Há um bloqueio espiritual sobre nossas finanças, uma maldição de pobreza que precisa ser quebrada. São Miguel, com tua autoridade celestial, rompe toda a amarração financeira que foi feita contra minha família. Destrói todo pacto com espíritos de miséria e escassez. Abre as portas que o inimigo fechou e fecha as portas por onde nossa prosperidade tem sido roubada. Que a abundância de Deus flua novamente em nossa direção, sem obstáculos espirituais. Quantas vezes senti que estávamos sendo observados por olhos invisíveis, que havia uma presença maligna em minha casa, especialmente durante a noite. Ruídos estranhos, sensação de opressão, pesadelos terríveis que perturbam nosso sono, presenças sombrias que nos enchem de medo. São Miguel Arcanjo, tu que és o terror dos demônios, expulsa de minha casa todo espírito imundo. Que nenhum demônio de medo, de terror noturno, de paralisia do sono ou de opressão consiga permanecer onde tua presença se estabelece. Consagra cada cômodo de minha casa, cada porta, cada janela, cada canto onde as trevas tentaram se esconder. Que minha casa seja um território sagrado, inacessível ao inimigo. Há pessoas em minha família que estão sendo usadas pelo próprio inimigo sem que percebam. Elas trazem confusão, alimentam intrigas, espalham mentiras, provocam brigas e parecem ter prazer em ver a família dividida. São Miguel, peço que abras os olhos espirituais dessas pessoas para que vejam como estão sendo manipuladas pelas trevas. Liberta-as da influência demoníaca que domina suas mentes e seus corações. Transforma seus corações de pedra em corações de carne. Que onde havia instrumento do mal, surja instrumento de paz. Que onde havia semeador de discórdia, surja promotor de união e amor. Protege também, poderoso arcanjo, minha família de acidentes, tragédias e mortes prematuras. Sei que há espíritos de morte que foram enviados contra nós, que há planos das trevas para ceifar vidas preciosas antes do tempo determinado por Deus. Coloca-te como um escudo protetor entre minha família e toda a investida da morte. Que teus anjos nos acompanhem nas estradas, nos protejam de assaltos e violência, nos livrem de acidentes domésticos e de qualquer situação que o inimigo tenha planejado para nos destruir. Declaro que nenhuma arma forjada contra minha família prosperará, porque temos a proteção do mais poderoso guerreiro do céu. Há traumas e feridas emocionais profundas em minha família, São Miguel. Cicatrizes que vêm de abusos, traições, abandonos e violências do passado. Essas feridas se tornaram portas abertas para espíritos de mágoa, rancor, amargura e vingança. Peço que cures essas feridas com o bálsamo do amor de Deus. Que tua presença traga perdão onde há ódio, reconciliação onde há separação, compreensão onde há julgamento. Que minha família possa viver livre do peso do passado, livre das correntes emocionais que nos mantinham prisioneiros do sofrimento. Clamo pela libertação daqueles que estão envolvidos com vícios destrutivos. São Miguel Arcanjo. Há membros de minha família escravizados pelo álcool, pelas drogas, pela pornografia, pelo jogo, por compulsões que destroem sua dignidade e seu futuro. Esses vícios não são apenas fraquezas humanas, mas cadeias espirituais colocadas pelo inimigo para manter essas pessoas em escravidão. Quebra essas correntes, glorioso príncipe. Expulsa os demônios que alimentam esses vícios. Dá força para que essas pessoas tenham vitória completa sobre toda dependência. Que onde havia escravidão, surja liberdade. Onde havia destruição, surja restauração. São Miguel intercede por aqueles que se afastaram da fé, que abandonaram Deus, que se envolveram com práticas espirituais perigosas como espiritismo, religiões afro, bruxaria, tarô, horóscopos e outras portas que abrem caminho para demônios entrarem em suas vidas. Essas pessoas estão em grande perigo espiritual, mas ainda há tempo para a salvação.
Que tua espada corte as cordas que as prendem a essas práticas. Que a graça de Deus toque seus corações e as traga de volta ao caminho da verdade. Que o Espírito Santo as convença do erro e as conduza ao arrependimento e à conversão genuína. Peço proteção especial para as crianças da família São Miguel. Elas são alvos prioritários do inimigo, que quer destruí-las desde cedo, plantando sementes de rebeldia, perversão, violência e destruição em seus corações ainda inocentes. Que teus anjos formem um círculo protetor ao redor de cada criança. Que nenhum abusador, nenhum pervertido, nenhuma má influência consiga chegar perto delas. Que cresçam protegidas sob as asas de Deus, desenvolvendo-se em sabedoria, saúde e integridade, destinadas a serem instrumentos de bênção e não maldição para as próximas gerações. Há segredos obscuros em minha linhagem familiar, São Miguel, pecados ocultos de antepassados que abriram portas espirituais para demônios entrarem em nossa herança. Podem ter sido envolvimentos com sociedades secretas, pactos com o diabo, assassinatos, suicídios, abortos, traições, roubos ou qualquer outro pecado grave que nunca foi confessado nem reparado. Mesmo que eu não conheça todos esses detalhes, peço que o sangue de Jesus cubra e purifique toda a minha árvore genealógica. Que tua espada corte toda a aliança espiritual maligna feita por meus antepassados. Que minha geração seja livre para servir a Deus sem as amarras do passado. Liberta minha família da maldição da infertilidade, dos abortos espontâneos, das mortes no parto, das doenças congênitas que se repetem geração após geração. Essas tragédias não são coincidências, mas consequências de maldições espirituais que precisam ser quebradas. São Miguel, com a autoridade que Deus te deu, rompe toda maldição sobre o ventre das mulheres de minha família. Que possam gerar filhos saudáveis, que as gestações sejam protegidas, que os partos sejam seguros, que as crianças nasçam fortes e abençoadas, livres de toda herança maligna. Protege os casamentos em minha família, São Miguel Arcanjo. O inimigo tem atacado as uniões matrimoniais, plantando desconfiança, promovendo infidelidades, trazendo pessoas para destruir relacionamentos, criando situações de ciúmes e traições. Onde Deus uniu, o diabo tenta separar. Por isso te peço, expulsa todo espírito de adultério, de pornografia, de frieza sexual, de incompatibilidade que tem sido enviado para destruir os casamentos. Que os casais redescubram o amor que os uniu, que a paixão seja reacesa, que o respeito e a fidelidade sejam restaurados, que cada casamento seja um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. Há pessoas que se diziam amigas de minha família, mas que na verdade eram inimigas disfarçadas, São Miguel. Elas entraram em nossas vidas para roubar, matar e destruir. Fingiam amor, mas guardavam inveja. Sorriam na nossa frente, mas falavam mal pelas costas. Conheciam nossos segredos e os usaram para nos prejudicar. Algumas até fizeram trabalhos de feitiçaria contra nós. Peço que deixes claro quem são essas pessoas, que reveles as máscaras, que exponhas as traições. Afasta de nossa convivência todo falso amigo, todo invejoso, todo traidor. E atrai para perto de nós pessoas genuínas, que nos amem de verdade, que sejam instrumentos de bênção e não de maldição. A mente dos membros de minha família tem sido bombardeada com pensamentos negativos, São Miguel. São pensamentos de suicídio, de desesperança, de fracasso, de incapacidade, de autodestruição. Reconheço que muitos desses pensamentos não são nossos, mas são sugestões demoníacas plantadas em nossas mentes para nos levar à ruína. Expulsa, poderoso guerreiro, todo espírito de depressão, de ansiedade, de pânico, de paranoia que tem atormentado minha família. Que nossas mentes sejam renovadas pela presença de Deus.
Que pensamentos de vida, esperança, fé e vitória substituam toda negatividade. Que tenhamos a mente de Cristo. Peço também que desfaças toda inveja direcionada à minha família, São Miguel Arcanjo. Há olhares carregados de maldade, pessoas que não suportam nos ver bem, que celebram quando caímos e se entristecem quando prosperamos. A inveja é uma força espiritual poderosa que atrai maldições, feitiçarias e todo tipo de mal. Por isso, assim como fizeste no Jardim do Éden quando expulsaste as serpentes, expulsa agora de nossas vidas toda serpente da inveja. Que as pessoas que nos invejam sejam afastadas de nosso caminho ou que seus corações sejam transformados. Que vivamos livres da opressão do olho gordo e do mal olhado. São Miguel, tu que és o patrono da igreja militante, ensina minha família a guerrear espiritualmente. Não podemos viver ignorando que existe uma batalha no mundo invisível que afeta diretamente nossas vidas no mundo visível. Ensina-nos a usar as armas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, os sacramentos, a vida em comunidade. Que não sejamos presas fáceis do inimigo por causa da ignorância espiritual. Que nos tornemos guerreiros de oração, capazes de lutar não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros que sofrem sob opressão demoníaca. Há lugares que minha família frequenta que são espiritualmente contaminados. São Miguel. Podem ser ambientes de trabalho onde há inveja e feitiçaria, casas de parentes envolvidos com ocultismo, estabelecimentos onde se pratica macumba ou espiritismo. Quando meus familiares frequentam esses lugares, acabam sendo afetados espiritualmente, trazendo para casa opressões e maldições. Peço que coloques teus anjos da guarda para nos proteger nesses ambientes hostis. Que sejamos como José no Egito ou Daniel na Babilônia, mesmo vivendo em meio à idolatria e à feitiçaria, permanecemos protegidos e vitoriosos, porque o Deus vivo está conosco. Liberta minha família de todo espírito de orgulho, rebeldia e teimosia que impede o arrependimento e a transformação. Há pessoas que reconhecem seus erros, mas se recusam a mudar, que sabem que estão no caminho errado, mas insistem em prosseguir por teimosia. Esse orgulho é inspirado pelo próprio Lúcifer, que preferiu reinar no inferno a servir no céu. Quebra, São Miguel, toda a estrutura de orgulho que existe nos corações de meus familiares. Que a humildade de Cristo se manifeste em nós. Que sejamos capazes de reconhecer erros, pedir perdão, mudar de direção quando necessário. Que o orgulho não seja nossa ruína. Peço proteção para minha família contra falsos profetas, falsos mestres e lobos em pele de cordeiro que querem nos desviar da verdade. Hoje em dia, há muitas pessoas se apresentando como enviados de Deus, mas que na verdade servem ao engano, pregam heresias, fazem falsas profecias e levam os incautos ao erro. São Miguel, dá-nos discernimento espiritual para identificar o falso do verdadeiro. Que não sejamos enganados por milagres fraudulentos, por profecias manipuladoras, por doutrinas que coçam nossos ouvidos, mas destroem nossa fé. Guarda-nos na verdade do Evangelho puro de Jesus Cristo. Há maldições geracionais de divórcio, separação e abandono que têm atingido minha família, São Miguel. Vejo um padrão onde os casamentos não duram, onde pais abandonam filhos, onde famílias se fragmentam geração após geração. Isso não é normal, é uma maldição que precisa ser quebrada. Decreto agora, pelo poder do sangue de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que esse padrão maligno termina agora. Que a partir desta geração, os casamentos sejam duradouros, que os pais sejam presentes, que as famílias permaneçam unidas, que o amor prevaleça sobre toda força de separação. Protege minha família de acidentes domésticos e de toda forma de violência, São Miguel.
Há perigos dentro de casa que podem nos ferir ou matar. Incêndios, choques elétricos, quedas, intoxicações. E também há a violência que pode surgir entre os próprios membros da família quando estão sob influência demoníaca. Que teus anjos vigiem cada cômodo de minha casa, que previnem acidentes, que nos protejam de agressões, que mantenham um ambiente de paz e segurança. Que nosso lar seja um refúgio seguro e não um campo de batalha ou um lugar de perigos. São Miguel Arcanjo, peço que protejas especialmente os adolescentes e jovens de minha família. Eles estão em uma fase vulnerável, buscando identidade, sofrendo pressão dos amigos, expostos a tentações poderosas através da internet e das redes sociais. O inimigo tem estratégias específicas para destruir a juventude: drogas, promiscuidade sexual, ideologias destrutivas, desafios perigosos online, grupos que promovem autoflagelação e suicídio. Coloca teus anjos protetores ao redor de cada jovem, que tenham sabedoria para fazer escolhas certas, coragem para dizer não ao mal e força para resistir às pressões negativas. Que sejam jovens de Deus, como Davi, Daniel e José. Desfaz todo o pacto que membros de minha família possam ter feito com o diabo, conscientemente ou inconscientemente. Às vezes, em momentos de desespero, pessoas fazem promessas aos demônios em troca de favores: dinheiro, amor, vingança, poder. Outras vezes, participam de rituais sem saber que estão fazendo pactos espirituais. Correntes de WhatsApp com conteúdo de magia, jogos que invocam espíritos, tatuagens com símbolos ocultos, participação em festas com rituais pagãos. São Miguel, com tua autoridade, anula todo pacto feito com as trevas. Declara nulo e sem efeito todo contrato espiritual que comprometa a alma de meus familiares. Que sejamos livres para pertencer somente a Deus. Há espíritos territoriais que dominam a região onde minha família vive. São Miguel. São principados e potestades que controlam bairros, cidades e até nações inteiras, promovendo violência, miséria, vícios e toda sorte de males. Esses espíritos criam uma atmosfera espiritual pesada que afeta todos que vivem sob sua influência. Peço que lideres a batalha espiritual contra esses principados. Que teu exército celestial combata essas forças malignas e estabeleça o reino de Deus em nossa região. Que nossa família seja protegida da influência desses espíritos territoriais e que possamos viver em paz mesmo em meio a uma sociedade conturbada. Liberta minha família de toda forma de idolatria, São Miguel Arcanjo. A idolatria não é apenas adorar imagens de pau e pedra, mas colocar qualquer coisa no lugar de Deus: dinheiro, sucesso, relacionamentos, fama, prazer. Quando fazemos ídolos dessas coisas, abrimos portas para demônios entrarem em nossas vidas. Ajuda-nos a identificar os ídolos ocultos de nossos corações. Que tenhamos coragem de derrubá-los como Gedeão derrubou o altar de Baal. Que Deus seja realmente o Senhor absoluto de nossas vidas, o único digno de nossa adoração, devoção e obediência. Peço também pela libertação de todos os animais de estimação que fazem parte de minha família, São Miguel. Pode parecer estranho, mas os animais também podem ser afetados por feitiçarias e maldições. Há pessoas más que envenenam animais, que fazem trabalhos de macumba usando pelos ou objetos dos bichinhos que os agride espiritualmente. Nossos animais são parte da criação de Deus e merecem proteção. Estende sobre eles também teu manto protetor, que sejam saudáveis, dóceis e que tragam alegria para nosso lar em vez de problemas. São Miguel intercede para que minha família seja próspera em todas as áreas da vida, não apenas financeiramente, mas também em saúde, relacionamentos, propósito e realização. Há uma teologia da miséria que prega que os cristãos devem ser pobres e sofredores, mas isso é mentira do inimigo.
Deus deseja que sejamos prósperos para que possamos ser bênção para outros. Quebra toda a mentalidade de escassez que existe em nossa mente. Destrói todo o espírito de preguiça, de autossabotagem, de medo de sucesso que nos impede de alcançar o melhor de Deus. Que sejamos prósperos para a glória do Criador. Há traumas de infância que afetam profundamente membros adultos de minha família, São Miguel. Abusos sexuais, violências físicas, abandonos, rejeições, humilhações que marcaram a alma ainda na tenra idade e que hoje se manifestam como feridas que não saram, como padrões de comportamento destrutivos, como incapacidade de confiar e amar. Peço que o Espírito Santo, através de tua intercessão, entre nas memórias dolorosas e traga cura profunda. Que Jesus esteja presente naquelas cenas do passado, trazendo consolo, proteção e restauração. Que o passado não mais seja prisão, mas trampolim para um futuro de liberdade e plenitude. Protege minha família de todo espírito de morte prematura, São Miguel Arcanjo. Há famílias onde as pessoas morrem cedo, onde acidentes fatais são frequentes, onde doenças terminais aparecem em idade jovem. Isso não é natural, é uma maldição de morte que precisa ser quebrada. Declaro vida longa e saudável para cada membro de minha família. Que vivamos até a idade avançada, com lucidez, dignidade e qualidade de vida. Que nossas mortes, quando chegarem no tempo certo de Deus, sejam tranquilas, cercadas de amor, e sejam passagens para a vida eterna e não tragédias que deixam apenas dor e traumas. Liberta aqueles que estão presos à mágoa e ao desejo de vingança, São Miguel. Há pessoas em minha família que guardam rancor de ofensas passadas, que alimentam ódio no coração, que planejam vingança contra quem lhes fez mal. Esse veneno está destruindo-as por dentro e atraindo demônios de ódio e violência. Ensina-nos o caminho do perdão, mesmo quando é difícil, mesmo quando a ferida é profunda. Que compreendamos que perdoar não é concordar com o mal que nos foi feito, mas é nos libertar da prisão do rancor. Que sejamos capazes de entregar a justiça nas mãos de Deus, que julga com perfeição. São Miguel, peço que guardes as redes sociais e a vida digital de minha família. A internet tornou-se um campo de batalha espiritual, onde mentes são manipuladas, onde predadores procuram vítimas, onde conteúdos demoníacos são disseminados disfarçados de entretenimento. Protege especialmente as crianças e adolescentes que são alvos de pedófilos online, de desafios mortais, de ideologias destrutivas. Que tenhamos sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável e segura. Que saibamos quando desconectar do virtual para nos conectar com o real, com a família, com Deus. Desfaz toda a síndrome do impostor e toda a baixa autoestima que impede minha família de alcançar seu potencial, São Miguel. Há pessoas extremamente talentosas que não acreditam em si mesmas, que se sabotam antes mesmo de tentar, que acreditam na mentira de que não são boas o suficiente. Isso não vem de Deus, mas do inimigo que quer nos manter pequenos, acuados, improdutivos. Quebra essas correntes mentais. Que cada membro de minha família descubra seu valor, seus talentos, seu propósito. Que tenham confiança saudável, baseada não na arrogância, mas na certeza de que são filhos amados de Deus, criados com propósito e dotados de capacidades específicas. Há maldições de loucura e doenças mentais que atingem minha família, São Miguel Arcanjo. Vejo parentes que desenvolvem esquizofrenia, bipolaridade, demências precoces e outras doenças psiquiátricas sem uma causa aparente. Sei que algumas dessas condições têm origem espiritual, causadas por maldições geracionais ou por ataques demoníacos direcionados. Rompe com tua espada toda maldição de loucura. Expulsa todo espírito de confusão mental. Que os tratamentos médicos sejam eficazes e que haja também cura espiritual. Que tenhamos mente sã
pensamentos claros, emoções equilibradas, capazes de discernir entre o real e o ilusório. Peço proteção especial durante o sono, São Miguel. A noite é quando estamos mais vulneráveis, quando o inimigo aproveita para nos atacar através de pesadelos, paralisias do sono, projeções astrais forçadas e outras perturbações. Há também o perigo de pessoas que fazem viagens astrais para nos atacar enquanto dormimos, ou que enviam demônios para nos oprimir durante a noite. Coloca teus anjos de guarda ao redor de cada cama. Que nosso sono seja profundo, reparador e protegido. Que sonhemos sonhos de Deus e não pesadelos do inferno. Que acordemos renovados e não exaustos pela batalha noturna. São Miguel Arcanjo, há membros de minha família que estão no caminho da perdição eterna. Vivem em pecado sem arrependimento. Rejeitam Deus conscientemente, zombam das coisas sagradas e estão caminhando para o inferno. Como mãe, avó, irmã, não posso aceitar isso passivamente. Por isso clamo tua intercessão urgente. Que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Que tenham encontros poderosos com Jesus antes que seja tarde demais. Que sejam evangelizadas de forma eficaz. Que os muros de rebeldia caiam como caíram os muros de Jericó. Que se convertam e sejam salvas, para que um dia possamos estar todos juntos no céu. Liberta minha família de toda maldição de nudez e vergonha, São Miguel. Há situações humilhantes que aconteceram conosco publicamente, escândalos que mancharam nosso nome, segredos envergonhadores que foram expostos, fracassos que nos deixaram envergonhados diante da sociedade. Essas experiências atraem espíritos de vergonha que nos mantêm paralisados, com medo de tentar novamente, escondidos do mundo. Restaura nossa honra, glorioso príncipe. Que aquilo que o inimigo usou para nos envergonhar, Deus transforme em testemunho de superação. Que caminhemos de cabeça erguida, não com orgulho, mas com a dignidade de quem sabe que foi redimido e restaurado por Deus. Peço também que protejas os sonhos e visões que Deus tem para minha família. O inimigo rouba sonhos, mata esperanças, destrói projetos que estavam alinhados com o propósito divino para nossas vidas. Quantos talentos foram desperdiçados, quantos chamados foram abortados, quantas visões foram esquecidas, porque o diabo trabalhou para desacreditar e destruir. Reacende em nossos corações os sonhos que Deus plantou. Dá-nos coragem para acreditar novamente. Remove os obstáculos que o inimigo colocou no caminho. Que sejamos como José do Egito, que mesmo depois de traições, prisões e sofrimentos, viu seu sonho se realizar porque Deus estava com ele. São Miguel, ensina minha família a ter uma vida de oração poderosa e consistente. Muitas das derrotas que sofremos acontecem porque não oramos, porque não vigiamos, porque não nos mantemos conectados com Deus. A oração é nossa arma mais poderosa, mas a preguiça espiritual nos impede de usá-la. Incendeia nossos corações com zelo pela oração, que tenhamos fome da presença de Deus, que dediquemos tempo para interceder uns pelos outros, que nossa casa seja conhecida no céu e no inferno como uma família de guerreiros de oração que não se calam diante das injustiças espirituais. Há padrões de autodestruição em minha família que precisam ser quebrados, São Miguel Arcanjo. Pessoas que inconscientemente sabotam seu próprio sucesso, que destroem relacionamentos saudáveis, que se envolvem em comportamentos de risco, mesmo sabendo das consequências. Por trás dessa autodestruição, há espíritos suicidas, traumas não curados, maldições geracionais. Quebra esses padrões malignos. Que cada pessoa descubra que foi criada para a vida e não para a morte, para o sucesso e não para o fracasso, para a construção e não para a destruição. Que o amor próprio saudável substitua o ódio autodestrutivo.
Peço que desfaças toda a confusão sexual e de identidade que o inimigo tem plantado nos corações jovens de minha família. São Miguel. Vivemos numa época de grande confusão, onde os valores bíblicos sobre sexualidade e gênero são atacados e ridicularizados. Adolescentes são bombardeados com ideologias que os fazem questionar até mesmo sua própria identidade biológica. Protege os jovens de minha família dessas confusões. Que tenham clareza sobre sua identidade como homem ou mulher, criados à imagem de Deus. Que vivam a sexualidade conforme o plano original do Criador, com pureza, respeito e dentro dos limites saudáveis que Deus estabeleceu. São Miguel Arcanjo, há espíritos familiares que conhecem a história de minha família e usam esse conhecimento para nos manipular e oprimir. Esses demônios acompanham linhagens por gerações, conhecem nossas fraquezas, nossos segredos, nossos padrões de pecado. Eles sussurram tentações personalizadas, provocam as mesmas quedas repetidas vezes, mantêm as mesmas maldições ativas, mas hoje, pelo poder de Jesus Cristo e por tua intercessão, expulso esses espíritos familiares de minha linhagem. Que sejam enviados ao abismo e nunca mais retornem. Que não tenham mais acesso a informações sobre minha família. Que o sangue de Jesus apague nosso histórico no mundo espiritual e nos dê um novo começo. Liberta minha família do espírito de Jezabel, que manipula, controla e domina através de feitiçarias. São Miguel. Há pessoas que usam manipulação emocional, chantagem, sedução e até mesmo bruxaria para controlar os outros. Às vezes essas pessoas estão dentro da própria família. Quebra o poder de todo espírito controlador, que cada pessoa tenha livre-arbítrio verdadeiro, capacidade de tomar suas próprias decisões sem manipulação. Que relacionamentos baseados em controle sejam desfeitos e que relacionamentos saudáveis baseados em respeito e liberdade sejam estabelecidos. Peço proteção contra falsas religiões, seitas e heresias que querem infiltrar-se em minha família. São Miguel. Hoje há uma proliferação de movimentos que parecem cristãos, mas que distorcem a verdade bíblica, que colocam líderes humanos no lugar de Cristo, que prometem milagres, mas entregam maldições. Dá-nos discernimento para não sermos enganados. Que tenhamos conhecimento profundo da palavra de Deus para identificar o erro. Que sejamos firmados na sã doutrina, na tradição apostólica, na fé uma vez entregue aos santos. Guarda-nos de todo engano religioso. São Miguel, há recursos financeiros que foram roubados de minha família através de golpes, fraudes, explorações e injustiças. O inimigo não apenas rouba através de feitiçarias, mas também usa pessoas más para nos prejudicar financeiramente. Peço que os recursos roubados sejam restituídos como foram restituídos os bens de Jó. Que aqueles que nos enganaram sejam expostos e que haja justiça. Que recuperemos não apenas o que foi tirado, mas que recebamos em dobro, como promete a palavra de Deus. Que a prosperidade que o inimigo tentou impedir finalmente se manifeste em nossas vidas. Liberta aqueles que estão em relacionamentos abusivos. São Miguel Arcanjo. Há membros de minha família presos em casamentos ou namoros onde sofrem violência física, emocional ou psicológica. O medo, a dependência financeira, a manipulação emocional e até mesmo amarrações espirituais as mantêm nessas relações destrutivas. Dá-lhes coragem para sair. Abre portas de escape. Providencia suporte prático e emocional. Protege-as da vingança do agressor quando decidirem se libertar. Que possam reconstruir suas vidas com dignidade e que nunca mais aceitem ser tratadas com violência. São Miguel, peço que cures os casamentos que estão em crise profunda, à beira do divórcio. Onde há infidelidade, restaura a fidelidade. Onde há indiferença, reacende o amor.
Onde há falta de comunicação, estabeleça o diálogo. Onde há mágoas não resolvidas, traga perdão. Sei que alguns casamentos talvez não devam ser salvos por serem tóxicos e destrutivos, mas aqueles que têm fundamento verdadeiro e que estão sendo atacados pelo inimigo, por favor, restaura-os. Que os casais redescubram por que se apaixonaram, que renovem seus votos, que construam um futuro melhor juntos. Protege as viúvas e os órfãos de minha família, São Miguel, pois eles são especialmente vulneráveis aos ataques do inimigo. Viúvas podem ser enganadas financeiramente, exploradas emocionalmente ou cair em novos relacionamentos abusivos por causa da solidão. Órfãos podem se desviar por falta de orientação, serem abusados por aproveitadores ou desenvolver traumas profundos pela perda. Ser um pai para os órfãos e um esposo para as viúvas, como Deus promete ser. Providencia para suas necessidades, protege sua integridade, rodeia-os de pessoas boas que os amparem com amor genuíno. São Miguel Arcanjo, há talentos e dons espirituais em minha família que o inimigo tem tentado sufocar e destruir. Pessoas com chamado profético que têm medo de profetizar. Pessoas com dom de cura que não ousam orar pelos enfermos. Pessoas com unção para a liderança que se escondem por insegurança. O diabo trabalha para manter os dons de Deus inativos porque sabe o impacto que terão quando forem liberados. Ative os dons adormecidos, poderoso príncipe. Que cada membro de minha família descubra e use seus dons espirituais para a edificação da igreja e expansão do reino de Deus. Liberta minha família de toda síndrome de vira-lata, de todo complexo de inferioridade baseado em classe social, raça, aparência física ou nível de educação. O inimigo usa a sociedade para nos fazer sentir menos valiosos, para nos colocar em caixinhas, para limitar nossas expectativas. Mas aos olhos de Deus, somos realeza, sacerdócio santo, povo escolhido. Que vivamos conforme essa identidade celestial e não conforme os rótulos limitadores que o mundo tenta nos impor. Que tenhamos sonhos grandes porque servimos a um Deus grande. São Miguel, há uma guerra sendo travada sobre a próxima geração de minha família. O inimigo quer destruir as crianças e jovens porque eles são o futuro. Se conseguir corrompê-los agora, terá uma geração inteira sob seu domínio. Por isso peço que levantes uma cerca de proteção, especialmente sobre os pequenos. Que cresçam conhecendo a Deus desde cedo, que sejam preservados da inocência pelo tempo adequado, que quando chegarem à adolescência e juventude, estejam firmados na fé, capazes de resistir às pressões e tentações, que sejam a geração que serve a Deus com integridade. Peço também pela libertação de todo espírito de religiosidade que cria a aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Há pessoas em minha família que vão à igreja, cumprem rituais, mas seus corações estão longe de Deus. Seguem tradições vazias, julgam os outros enquanto escondem seus próprios pecados, têm zelo sem conhecimento. Esse espírito religioso é perigoso porque cria uma falsa sensação de salvação. Quebra essa hipocrisia, São Miguel. Que tenhamos fé autêntica, relacionamento genuíno com Deus, santidade verdadeira que se manifesta em amor e não em julgamento. São Miguel Arcanjo, declaro que minha família pertence a Jesus Cristo. Fomos comprados por seu sangue precioso derramado na cruz. O diabo não tem direito legal sobre nós. Toda a alegação que o inimigo faça contra nós é anulada pelo sacrifício de Cristo. Toda maldição foi cravada na cruz. Todo pecado foi perdoado. Toda dívida espiritual foi paga. Portanto, em nome de Jesus e pela tua poderosa intercessão, declaro minha família livre de toda opressão demoníaca, livre de toda maldição geracional, livre de toda feitiçaria. Somos livres para servir a Deus, livres para prosperar, livres para viver em paz, saúde e alegria.
Que a partir de hoje, uma nova história comece a ser escrita em minha família, São Miguel. Que onde havia maldição, floresça a bênção. Onde havia doença, manifeste-se saúde. Onde havia pobreza, surja prosperidade. Onde havia divisão, reine união. Onde havia tristeza, brote alegria. Onde havia morte, pulse vida abundante. Que sejamos conhecidos no céu como família de Deus e temidos no inferno como família protegida pelo mais poderoso guerreiro celestial. Que nossa história seja um testemunho do poder libertador de Jesus Cristo e da fidelidade de Deus que nunca abandona seus filhos. Por fim, glorioso São Miguel Arcanjo, ensina-nos a manter a vitória conquistada através desta oração. Não basta ser liberto, é preciso permanecer livre. Ensina-nos a vigiar em oração, a não abrir portas para o inimigo através do pecado, a buscar constantemente a presença de Deus, a viver em santidade e retidão. Que esta libertação não seja apenas um momento, mas o início de um novo estilo de vida, onde Deus é o centro, onde a oração é prioridade, onde a família é unida e onde o amor de Cristo transborda para todos ao nosso redor. Confiamos em Tua proteção constante e na misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.